Olá, meus irmãos, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do coração, né? Na esperança de que, de alguma forma, essa palavra nos inspire para a vida, a começar por mim, pela minha vida, né? Para inspirar a alma, o espírito e o coração nesses dias difíceis. Tem sido particularmente dias bem difíceis. E a referência está no livro de Atos, em duas partes, começando no capítulo 2, do verso 42, mas eu sugiro que leiam até o versículo 47, e também proponho ler em Atos 4, de 32 a 35, um texto que remete a um ensino semelhante. Mas aqui eu queria trabalhar fundamentos que se baseiam na parte que diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja do primeiro século, ela nos oferece assim, um ensino muito precioso para a vida e nos apresenta com imensa clareza o caminho sobremodo excelente para nós vivermos e existirmos em Cristo Jesus de uma forma integral e genuína. E meu irmão, minha irmã, ser igreja não é estar numa e muito menos ser membro de uma instituição religiosa. Na verdade, estar na igreja não significa ser igreja, né? Porque o ser igreja tem a ver com o corpo de Cristo, né? O seu corpo em movimento, que peregrina na direção dos outros, vivendo a essência da vida de Jesus, sendo eu e você transformados nas nossas consciências, no nosso entendimento, para que nós possamos ser de verdade, próximos uns dos outros e não simplesmente, às vezes, estarmos perto. Nós precisamos aprender mais de Jesus, do seu Evangelho e da sua vida, meu irmão e minha irmã, para vivermos esse ensino genuíno, verdadeiro, né? Primeiro conhecendo e prosseguindo a conhecer a verdade que nos liberta, porque quanto mais a gente conhece essa verdade, que é Cristo Jesus, verdadeiramente livre nós seremos, né? E aqui a gente quer conversar sobre 4 fundamentos que nós aprendemos com a vida daqueles irmãos do primeiro século, né, que nós podemos chamar de igreja, né? Na verdade, igreja que somos cada um de nós, eu e você, corpo de Cristo. E essas lições profundas para a vida inspiram a minha vida e eu espero que inspirem a sua. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e aqui o fundamento do conhecer a Deus. O ensino dos apóstolos, meu irmão e minha irmã, é a palavra genuína, é o evangelho integral e a vida na essência daquele que é o autor da própria vida, né? Não mais para que a gente ande aí meio que à baila dos ventos, levados para um lado, para o outro, para lá e para cá, pelos dogmas e pelas ondas de doutrina. O ensino nos conduz ao conhecimento de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente edificados à estatura do Jesus de Nazaré, o varão perfeito, o filho pleno, visando a gente refletir o seu caráter, a sua própria vida, sua vida em meio a essa multidão à nossa volta, em meio ao caos desse mundo complexo, assim, onde a gente está, todos nós estamos inseridos, né? Então, conhecer a Deus é um fundamento que na verdade, nos remete à nossa fé, porque o conhecer a Deus, além de alimentar a nossa fé, nos dá maturidade na caminhada com Cristo, né? Nos dá sabedoria na jornada com Cristo, para nós não sermos presas fáceis, para não sermos induzidos a graves equívocos por essas ondas de doutrina, por conta de líderes cheios de maldade que nos induzem pelas vias da religiosidade a equívocos muito graves, né? Então, assim, nós precisamos crescer a estatura de homens e de mulheres plenos, mesmo imperfeitos, mas vivendo esse processo de santificação, pecadores transformados à imagem e à semelhança do Jesus Cristo, né? Para que a gente possa ir sendo trabalhado por essa, digamos assim, por este conhecimento, a ponto de que Cristo em nós vai sendo formado, né? Então, assim, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A comunhão é um outro fundamento, né? Que são vidas compartilhadas, né?
para a gente aprender a carregar a carga uns dos outros, para a gente celebrar a vida uns com os outros, para que a gente aprenda a chorar com os que choram, para que a gente aprenda a nos alegrarmos com os que se alegram. E na dinâmica de Deus, nós somos gerados a partir da semente incorruptível do amor, que é a essência de Deus, a identidade de Deus, o nosso Pai, e que deve ser a nossa identidade também. Agora, esse amor pleno, completo, né, que se torna tangível, se materializa na graça do lindo e doce Jesus, o Filho, o Verbo que se fez gente, o Deus habitando entre nós. Essa graça é o amor que caminha, essa graça é o amor que peregrina, é o amor na prática, é o amor no nosso jeito de ser e de viver. É a graça que é a natureza de Deus revelada em Jesus e que deve ser a nossa natureza também, meu irmão e minha irmã. Então, o amor materializado na graça gera em nós a consciência do propósito, né? E que propósito é esse? O propósito para o qual Deus nos criou, que é o propósito da comunhão uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, na relação de filhos, família de Deus, revelando as virtudes do Pai, para a glória do nosso Deus, o Pai. E glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Vamos seguir aqui e trazer um terceiro fundamento que eu extraio desse texto, né? Que são as lições que partem da mesa do Senhor. A vida em comunhão é a vida, na verdade, a comunhão de vidas que celebram a mesa, mas assim, não como um ato de comer e de beber, mas como um gesto de repartir e compartilhar a vida com as pessoas. E antes de se entregar ao seu sacrifício, tudo o que Jesus mais queria, meu irmão, era o encontro ao redor da mesa com seus amigos, com os seus discípulos. E aqui nós aprendemos muito desse lindo fundamento, aprendemos mais destas preciosas lições, desta mesa que o Senhor preparou para todos nós. E ali, Jesus nos oferece ensinos extraordinários, belíssimos, para caminharmos de uma forma genuína essa jornada da vida com Ele. Quando Jesus pega o pão e dá graças, Ele nos ensina que o pão não é um mérito, não é um esforço, não é suor, mas o pão é pura graça, extravagante graça, é dádiva de Deus, presente de Deus para mim e para você, porque assim como o Pai é nosso, o pão também é nosso, meu irmão e minha irmã. Na noite da traição, na noite do sacrifício, Jesus nos ensina sobre graça e permite que Judas molhe lá o seu pão no seu cálice para evidenciar que a maldade da traição não muda a natureza bendita de Jesus, não muda a natureza agraciadora, plena de amor do nosso lindo e doce Jesus. Nada muda a natureza do Deus revelado em Jesus. Agora, em seguida, um novo ato de Jesus na ceia, que para mim é a centralidade do ensino, né? É o ato de partir, porque depois de dar graças, Jesus pega o pão, parte e nos ensina que a vida só faz sentido no compartilhar da própria vida uns com os outros. A partir do pão, Ele nos ensina que a gente deve repartir a vida uns com os outros na comunhão, na relação. E Jesus reforça esse ensino para produzir em nós uma nova consciência de vidas transformadas. Ele, depois assim de já ressurreto, né? Ele vem e reforça esse ensino naquela passagem que mostra Jesus caminhando com aqueles discípulos para Emaús, né? Aqueles discípulos a caminho de Emaús, já ressurreto, né? Então a mesa, ele só é reconhecido quando ele dá graças e parte o pão. E Jesus nem ficou para jantar, porque a Bíblia diz que ele saiu da presença deles. É Jesus assim nos ensinando que a centralidade desse ensino é repartirmos a vida, é compartilharmos a vida uns com os outros, né, no propósito da comunhão. E Paulo diz que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque quando a gente se reúne, né, nós o fazemos para comer apressadamente o nosso próprio pão. E nos esquecemos que se o Pai é nosso,
o pão também deve ser. O pão é nosso. E não é o mero ato de comer, mas a atitude, o gesto de repartir a vida. E por isso eu presumo que Deus não se agrada das nossas reuniões, meu irmão, minha irmã, mas Ele se alegra dos nossos encontros, porque o encontro sinaliza a comunhão e o compartilhar da vida numa socialização de tudo que nós somos uns com os outros, numa oferta de ombro, de colo, uns para os outros de verdade, né? No abraço, inclusive. Atualmente com a alma, né? Porque a gente está vivendo um tempo de novo aí, da necessidade de se isolar um pouquinho pelo agravamento da pandemia mais uma vez. Na palavra que inspira e encoraja, no derramar da vida em favor uns dos outros, é aí que está a lição. Porque a igreja primitiva nos ensina, mesmo em meio às suas imperfeições, a nos dedicarmos na comunhão para repartirmos a vida visando o bem comum. Isso tudo para o nosso próprio bem, mas também para o bem das pessoas, principalmente para o bem das pessoas. A ceia do Senhor Jesus não é o mero ato de comer o pão e de beber um vinho, ou o vinho, né? Mas é o gesto de repartir e de compartilhar a vida, de transformar a mesa numa celebração permanente em memória do sacrifício perfeito de Jesus, que agregou o significado máximo às nossas vidas. Jesus é tão maravilhoso que nos deixou este memorial, este ensino profundo para a vida. Porque eu imagino que ele sabia que a nossa mente humana não alcançaria o entendimento da grandeza do seu infinito amor. E nos deixa esse exemplo memorial, para que todas as vezes que nós estivermos ao redor de uma mesa, em família ou com amigos, nós tenhamos o privilégio de comer e de beber em memória do seu amor infinito, como um instrumento pedagógico, né, que traz à nossa memória a vida de Jesus permeando as nossas, né, e nos ensinando e nos revelando a sua essência de amor, que nos inspira à busca de semelhança com Ele, revelando o seu reino de amor e a sua presença entre nós, e especialmente em nós, até que Ele volte. E eles se dedicavam ao partir do pão, porque, meu irmão e minha irmã, eles aprenderam de Jesus, né, para que pudessem assimilar este ensino, e assim a gente compartilha a nossa vida como Jesus compartilhou a vida dele, repartiu e a entregou em nosso favor. Que esse ensino possa fazer grande diferença na nossa vida. E já caminhando para o final, nós temos um quarto e vital fundamento. O precioso ensino que vem a nós desde a primeira igreja de Atos, que nos inspira a repensarmos a perspectiva da nossa oração. Pois agora não é mais uma oração meramente por mim ou para mim, mas uma oração intercessora uns pelos outros. E quando oramos somente por nós, meus irmãos, mesmo assim a gente meio que revela a nossa carência, né? A nossa busca do favor de Deus somente para nós mesmos. E aí eu acho que a gente perde a oportunidade de intercedermos pelo outro no exercício santo de amor pelas pessoas, no exercício altruístico de amor pelas pessoas. Quando oramos pelo outro, eu imagino, meu irmão e minha irmã, que Deus, no seu imenso amor e bondade, no seu tempo, no seu kairós e conforme o seu propósito, Ele vem ao nosso encontro e realiza em nós o que nós precisamos, mesmo sem a gente pedir por nós mesmos, porque Ele sabe todas as coisas e sabe o que cada um de nós necessita, e portanto não é mais a nossa expectativa por nós mesmos, mas é a perspectiva de Deus através de nós em favor do nosso irmão, em favor do outro. A nossa expectativa, meu irmãozinho, só revela as nossas carências e os nossos desejos próprios. Mas a perspectiva de Deus nos mostra o caminho sobre modo excelente do amor, essência de Deus, né? Nesse exercício, para que cada um de nós aprendamos essa lição. Jesus só recebe de nós, meu irmãozinho, aquilo que a gente faz em favor das pessoas. Ele só pode contar conosco se o outro puder contar conosco. E assim, essas verdades profundas do Evangelho devem nos inspirar a mudarmos a nossa perspectiva de oração,
porque não é mais oração por mim, e sim pelo outro. Porque quando oramos pelo outro, nós estamos orando de uma certa forma também por nós. E eles se dedicavam às orações. A oração que gera em nós intimidade e amizade com o nosso Pai, a oração como atitude de vida. Nós oramos com a vida, oramos quando elevamos o nosso pensamento a Deus, nós oramos quando conectamos o nosso coração ao coração do nosso Deus, o Pai, nós oramos do silêncio e oramos também balbuciando algumas palavras, nós oramos até com palavras, porque Deus, meu irmão e minha irmã, conhece o nosso coração e sabe o que parte do nosso coração direto para o coração dele. Orar é entrarmos numa conversa que Deus já está tendo conosco desde sempre. E para que isso? Para a gente ouvir a voz dele, para nós discernirmos a vontade do Pai e vivermos por este referencial de vida. E portanto, nós oramos para nos conectar à vontade do Pai, para aprendermos a depender ativamente dele e nele também, né? Oramos não para descruzarmos os braços de Deus, né? Mas para descruzarmos os nossos braços em favor do nosso irmão. Não é descruzar os braços de Deus em nosso favor, é os nossos em favor do nosso irmão. E é porque a oração é a própria vida, nós oramos enquanto vivemos, meu irmão. Essa é a verdade que a gente extrai do texto. É comum vermos a maneira humana de pensar a partir de uma vida só religiosa e não de uma vida espiritual. E o equívoco é transformar o que é espiritual em práticas religiosas. A matriz é a família e não a religiosidade. O valor da relação espiritual deve prevalecer sobre as nossas atividades religiosas. O ambiente religioso não nos dá a espiritualidade da relação. E Deus não se agrada das nossas reuniões porque elas não têm assim um perfil, um caráter de encontro. Porque a gente se reúne como religião, mas a gente não se encontra como família. E aí está o problema. Então a gente precisa aprender, né? Precisamos de mais encontros familiares e menos reuniões religiosas. Nós não devemos nos reunir pela fome, que significa e retrata só as nossas carências, os nossos interesses próprios, mas nós precisamos aprender a nos encontrarmos pelo propósito da comunhão uns com os outros, para que a vida ganhe sentido, né? E para que a gente possa viver esse ensino, né? Para que nós possamos viver o ensino, o ministério, o evangelho e a vida de Jesus, o nosso jeito de ser e de viver. E eu reforço aqui, nós não estamos meio que falando de perfeição, pois nós somos imperfeitos e cheios de defeitos, temos uma coleção de defeitos, mas compartilho aqui a nossa capacidade de nos inserirmos no processo de santificação que nos transforma, né? Assim, a transformação de glória em glória, a imagem e a semelhança de Jesus. Não é fácil, a vida pode não ficar mais fácil, talvez se torne até mais difícil, mas ela fica mais bela, mais encantadora, a vida ganha sentido e significado. Não é fácil, mas eu penso que é simples, meu irmão, porque quando o ambiente revela o encontro e revela a relação, ele revela Deus. E esse ambiente passa a ser possuidor de significado e de autoridade. Igreja é um encontro de família e não uma simples ou uma mera reunião de crentes. Nós fomos criados não para sermos satisfeitos, mas para sermos plenos. E ser pleno significa amar e oferecer a vida em favor uns dos outros. É ser Cristo na vida do outro. Todo mundo pode abençoar. Essa é uma realidade. De todas as formas nós podemos abençoar. Então nós existimos para revelar a partir da nossa vida e do nosso jeito de ser e de viver quem Deus é, a sua essência de amor, a sua natureza, a sua identidade, o seu propósito. Não para nos vangloriarmos de forma alguma, mas para que o Pai Celestial seja glorificado a partir de nós e para que possamos ser luz e clarear os espaços da vida, fazendo brilhar a luz de Jesus em meio a essa multidão perdida, a esse mundo complexo, complicado, obscuro, para que todos saibam que o reino do Cristo está presente na história da humanidade, ontem, hoje e para sempre. E mais importante, que o Rei Jesus está presente entre nós, e mais especialmente ainda, que o Rei está presente em nós, através do seu Santo Espírito, para a exclusiva glória de Deus. Meu querido, que o amor de Deus o Pai,
a identidade, a essência, o nome de Deus, o amor bendito, o amor pleno de Deus o Pai, que a graça maravilhosa, extravagante do lindo e doce Jesus o Filho, e que as consolações, a inspiração, o ânimo, a alegria, todo o encantamento da vida, mas especialmente a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estejam com todos nós, com todos vocês, hoje e para todo sempre e em qualquer lugar, em nome de Jesus. Que Deus siga abençoando a sua vida. Um grande beijo, abraço com a alma.